Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, dia 20, última lição dessa apostila. Vamos retomar o assunto. O Diga Lá. O Diga Lá foi adotado por dois vagalumes. E ele ficava meio assim porque ele não brilhava, mas ele tinha seu brilho interior. E outra coisa, aí ele foi participar da Olimpíada da Inteligência e o Gavião Gino, pediu para ele errar todas as questões que a Arajuba fosse fazer. E ainda por cima, ameaçou ele, vocês acreditam? E ele ficou amedrontado com medo de contar esse segredo para o Corujão ou para alguém mais próximo ali, a Arajuba, porque ele foi ameaçado pelo grilo. Então agora a gente vai dar continuidade a essa história, tá bom, turminha? Então vamos lá. Só a professora colocar aqui bonitinho. Agora foi. A apresentação dos slides aqui para vocês. Olha lá, vamos prestar atenção na história. Puxa, na Escola da Inteligência, vamos aprender a usar a nossa inteligência cada vez mais. Vamos ouvir agora a história da quarta lição, Os Segredos Não Saudáveis. Diga Lá, aprendendo sobre confiança. Parte 3. No outro dia, bem cedo, enquanto voava para o local da prova, Gino ia conversando consigo mesmo. Esta prova é minha! Juba sabe muito, mas eu sei muito mais! E com aquele grilinho inteligente de bico calado, sou eu que vou ganhar! E o melhor, ninguém nunca vai saber, porque com o susto que dei nele, com medo de ser devorado por mim, ele não abre o bico nem agora, nem nunca mais! O que Gino não sabia era que o professor Corujão estava voando bem acima dele e, ao ouvir o que ele dizia, passou na sua frente e imediatamente pediu que ele pousasse. Gino, que era marrom, ficou bege de tanto susto. Muito sem graça, foi logo dizendo: Bom dia, professor Corujão! O senhor precisa de alguma coisa? Eu preciso sim. Acabei de ouvir, por acaso, o que você falou e fiquei muito triste. Quer dizer que você está ameaçando o Diga Lá. Então, foi por isso que ele não respondeu nenhuma questão ontem? Gino foi ficando cada vez mais sem graça e gaguejou. Foi só brincadeirinha, professor. Oh, meu querido Gino, o que você fez não foi uma brincadeira, foi uma ameaça. Sabe o que é ameaça? É quando você usa algo que você tem para intimidar o outro. No seu caso, foi a força e o tamanho. Por que fez isso? Porque eu queria ganhar a prova. Você não precisava ameaçar o Diga Lá para isso. Era só estudar mais. Gino, você é muito inteligente, mas não está sabendo usar a sua inteligência. Pense um pouquinho. Como se sentiria se fosse a Jaguatirica Jumba que o tivesse ameaçado para ganhar a prova? Eu ia ficar com medo. Ela é bem maior que eu. É quase uma onça. Poderia fazer picadinhos de mim. Pois é, mas ela não te ameaçou. Decidiu competir usando a inteligência e não a força. Bem, as regras do jogo são claras e uma delas dizia que nenhum animal poderia ameaçar o outro. O que acha que devo fazer? Professor,
Eu não agi certo. Não devo participar mais da prova. Parabéns pela sua coragem de reconhecer seus erros. Isso vale mais do que ganhar uma competição. Você aprendeu uma importante lição hoje. Aprendeu a ter coragem de reconhecer seus erros. Isso sim é usar de maneira inteligente a inteligência. Eu confio em você. Obrigado por confiar em mim. Eu prometo que não farei mais isso. E agora, o que deve fazer? Gino parou, pensou e disse: Já sei! Vou usar a minha inteligência e pedir desculpas para o Diga Lá. O professor Corujão não conseguia esconder sua alegria de ter conseguido fazer com que Gino usasse a sua inteligência. Então disse: Muito bem, meu querido Gino. Vá tranquilo, que hoje você fez um velho professor muito feliz. Gino saiu todo animado e foi procurar o Diga Lá. Sobrevoando a floresta, Gino avistou o Diga Lá indo para a competição, meio apreensivo. Ele entrou na sua frente. Diga Lá tomou um enorme susto e disse apavorado: Gino, acalme-se, Diga Lá. Eu não vim te fazer mal. Vim pedir desculpas. Eu jamais deveria ter te ameaçado. Agora eu não posso mais estar na competição, mas pelo menos aprendi uma boa lição. Diga Lá ficou sem palavras de tanta felicidade. Meio gaguejando, disse: Nossa, Gino, obrigado. Eu sei que você é muito capaz. Estou torcendo por você. Darei o melhor de mim. Gino se despediu e Diga Lá, pulando de alegria, foi falar para o professor tudo o que tinha acontecido. Eles conversaram e então Diga Lá concluiu: Puxa vida, professor! Como foi bom ter confiado no senhor. Eu é que te agradeço por ter confiado em mim. Agora vá, Diga Lá. Mostre como você pode brilhar. Diga Lá foi para a prova pulando de felicidade. Chegando lá, todos os animais da Floresta Viva perceberam quando o professor Corujão cochichou algo com a Ararajuba, que falou: Caros amigos, o nosso amigo Gavião Gino não vai mais concorrer porque teve alguns problemas e teve que deixar a prova. Portanto, hoje os participantes serão só o Diga Lá e a Jumba. E as perguntas começaram e os participantes respondiam: Planeta Terra. Não sei. Margarida. Esqueci. Peixes. Naquela manhã, Diga Lá brilhou, acertou todas as questões e acabou vencendo a prova, pois Jumba estava distraída e errou muitas questões. Após a Ararajuba haver declarado Diga Lá vencedor da prova e lhe entregar a chave, o próprio professor Corujão o acompanhou até o baú dos tesouros. Emocionado e muito feliz, o grilinho girou a chave, abriu o baú e lá dentro estava a medalha. Veja, está escrito: a verdadeira força não está nos músculos, e sim no coração e na inteligência. É a força da coragem. A medalha é seu prêmio, mas seu tesouro foi a coragem de abrir seu coração, confiando em mim para te ajudar. Oh, parabéns, Diga Lá! Você é mesmo brilhante! Os pais do Diga Lá brilhavam de alegria com o brilhantismo de seu filho. E, de repente, lá no final da plateia, Diga Lá avistou Gino aplaudindo a sua vitória, o que o deixou muito feliz. E você, querido amigo, tem aprendido a usar a sua inteligência?
Assim como Gino teve a coragem de assumir o seu erro e o Diga Lá a coragem de me contar o seu segredo, eu convido você também a conquistar esse importante tesouro. Continue acompanhando a nossa Olimpíada. Ah, turminha, agora a professora vai colocar uma linda música para vocês. Ai, acho que foi direto. Pode que seja. Ei, amigo, os jogos já vão começar. Na Olimpíada da Inteligência. Não, pessoal, a professora colocou a música errada. Deixa eu ver. Próxima música. Precisa sair aqui. Esta canção. Existem certos segredos que não podemos guardar, pois são muito perigosos, podem nos machucar. Teremos que procurar alguém em quem confiar, para assim perceber que ajuda podemos ter. Em coragem, meu amiguinho, abra seu coração, como um adulto ou um amigo que possa te dar a mão. Em coragem, meu amiguinho, abra seu coração, como um adulto ou um amigo que possa te dar a mão. Existem certos segredos que não podemos guardar, pois são muito perigosos, podem nos machucar. Teremos que procurar alguém em quem confiar, para assim perceber que ajuda podemos ter. Ei, coragem, meu amiguinho, abra seu coração, como um adulto ou um amigo que possa te dar a mão. Ei, coragem, meu amiguinho, abra seu coração, como um adulto ou um amigo que possa te dar a mão. Que delícia. Olá. Ai! Que delícia de música, turminha. Agora vou chamar nossa amiga Mariane Tomás para nos ajudar a refletir sobre... Opa! Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Agora foi? Deixa eu maximizar aqui. E vamos lá. Nos ajude, Mariane. Olá, queridas famílias. Que alegria encontrá-las aqui em mais uma aula. Nós estamos aqui hoje para trabalhar o nosso material, a Olimpíada da Inteligência do primeiro ano, quarta lição, terceira aula. E a gente vai finalizar agora nessa aula a nossa história. Então, a historinha onde os animais da floresta viva estavam participando de uma Olimpíada. E o grilo de Galá, ele foi ameaçado pelo gavião Gino. E o professor Corujão, então, descobriu todo esse segredo. E aí o professor Corujão vai intervir, então, e mediar todo esse conflito. No outro dia da competição das Olimpíadas, o gavião Gino estava sobrevoando e falando consigo mesmo sobre o que ele tinha feito ali com o grilo de Galá e que ele ia ficar e que ele ia ganhar aquela competição, e ele estava falando sobre a ameaça. E ele não viu que o professor Corujão estava sobrevoando acima dele e que estava ouvindo tudo aquilo que ele estava falando para si mesmo. E o professor Corujão logo parou e pediu pro Gino para que eles pudessem conversar sobre aquilo que estava acontecendo. Falou assim que ele tinha ouvido tudo que o Gino estava falando e perguntou pro Gino se estava sendo legal toda aquela ameaça que ele estava fazendo pro grilo de Galá. O Gino ficou todo envergonhado. E aí o professor Corujão trouxe várias reflexões para trabalhar junto com o Gino. Então, fez com que o Gino pensasse que se fosse ao contrário, se fosse o Gino tivesse sido ameaçado, então, por outro animal muito mais forte que ele, como é que ele iria reagir naquela situação, né? Para que ele tivesse aquela empatia, para que ele trocasse de lugar e enxergasse, então, a situação em outros ângulos.
E aí o Gavião Gino ficou envergonhado, ele entendeu a situação e pediu desculpa, então, para o professor Corujão. E o professor Corujão, pensando em alguma atitude que ele devia tomar, ele jogou as perguntas, então, para o Gavião Gino. Então, Gino, o que você acha que você teve de atitude ali, essa atitude que você ameaçou o grilo de Galá, né? Como é que você agiu? Foi uma atitude saudável, não saudável? Você ia gostar se fosse com você que tivesse acontecido isso, né? Ou você podia ter disputado essa Olimpíada de uma forma inteligente, de uma forma em que iria ganhar aquele que se esforçasse mais com a sua própria habilidade. E você agiu diante de uma ameaça. E aí ele, refletindo sobre isso, ele concordou com o professor Corujão e viu que realmente a atitude dele não tinha sido muito saudável ali, não tinha sido muito bacana, e se propôs, então, a pedir desculpas para o grilo de Galá. E aí o professor Corujão perguntou, então, tudo bem, uma atitude muito legal você pedir desculpas para o grilo de Galá, mas você acha que você ainda pode participar dessas Olimpíadas diante de tudo isso que você fez? E aí o Gino, então, ele refletiu e pensou e disse que não, que realmente o que ele fez não foi legal e que ele não iria participar dessas Olimpíadas. E aí, então, ele foi pedir desculpas para o Grilo de Galá. E o Grilo de Galá, ele participou dessas Olimpíadas e ele venceu, né? Por todo o seu conhecimento, por toda a sua habilidade ali de estudos, ele venceu essa Olimpíada e ganhou uma medalha que falava que a verdadeira força não está nos músculos, e sim no coração e na inteligência, que é a força e a coragem. E que o Grilo de Galá, ele teve coragem de não guardar esse segredo não saudável, né? Que ele agiu de forma determinada ali, que ele soube diferenciar o que ele podia guardar para ele e o que ele não podia, e que ele soube um momento ali de pedir ajuda com a segurança que o professor Corujão também passou para ele. E aí, a gente finalizando essa historinha, a gente vai passar uma musiquinha para as crianças, que a gente também encontra lá no aplicativo Play Music. É uma musiquinha que traz para a criança sobre os segredos. Então, quando eu posso guardar os segredos para não machucar o outro, e quando eu não posso guardar, que eu consequentemente, eu vou machucar o outro para aquele segredo ali que eu estou guardando. E a gente vai fazer um momento, então, da gente refletir sobre a história. Essa reflexão a gente vai fazer de uma forma diferente. A gente vai brincar de batata quente. Então, a gente pode reunir toda a família sentada ali no chão, pegar um objeto e colocar essa canção. Em determinados momentos da canção, a gente pausa ela e quem parou com o objeto na mão vai responder uma pergunta referente à reflexão daquela história, tá? Então, a gente vai fazer um momento descontraído ali para interagir com a família e para brincar de batata quente. E aí, o adulto responsável por essa dinâmica vai trazer algumas reflexões, então, sobre toda a história. A gente pode retomar desde lá do comecinho da história, né? De toda essa ameaça que o Grilo de Galá teve, sobre guardar ou não um segredo saudável ou não saudável, sobre essa mediação do professor Corujão. Essa reflexão também serve também para os adultos, né? Como é que o professor Corujão, ele refletiu junto com o Gino? Ele veio ficando nervoso, ele rebateu junto com o Gino, veio trazer que o Gino ele não tinha tido uma atitude, ou ele fez o Gino pensar sobre aquela ação, né? Ele fez o Gino refletir sobre aquilo que ele tinha feito, sobre toda aquela ameaça. E depois que a gente fizer essa reflexão dessa história, é o momento em que a gente vai aprender brincando. Então, a gente pode, no material das crianças, nós temos máscaras dos personagens. Mas para quem não tem esse material em casa, vocês podem pedir para as crianças desenharem, então, algumas máscaras dos personagens, e para que eles coloquem essas máscaras e encenem a história. Então, a gente pode encenar a história na íntegra, a gente pode modificar essa história, né? Como é que eles reagiriam ali diante de alguns segredos, e podemos inventar outra história para trabalhar os segredos saudáveis e não saudáveis com as crianças. E a gente pode fechar, então, essa atividade
com a dinâmica dos baús dos tesouros. Então, a criança, ela participou de toda essa Olimpíada, ela aprendeu tantas coisas, né, com esse material que estamos chegando ao fim aqui. Então, as famílias, elas podem confeccionar medalhas onde tenham frases motivadoras para a criança, mostrando para ela que ela participou dessa Olimpíada e que muitas atividades aqui, ela desenvolveu o seu pensamento crítico, a sua autonomia, né, o pensar antes de agir e reagir, e a reflexão diante de tudo isso que ela aprendeu em todas essas lições. E a gente vai premiar, então, a criança com essa medalha. Então, chegamos ao fim de mais uma aula e até a próxima. Ai, nossa linda Mariane sempre aqui para nos ajudar. E agora, quero compartilhar só a minha tela. Agora sim. Então, turminha, vocês pensaram sobre o assunto? Pois então, nossa aula está chegando ao fim, mas vou deixar para vocês disponível medalhas. Afinal, vocês também fizeram parte dessa competição, dessa apostila todinha, e vocês também são vencedores. Tá bom, turminha? Então é isso. Tem um quadro que é para vocês pintarem aí, então caprichem, tá bom, turminha? E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais. Tchau, tchau!